Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, é hoje, é a finalíssima São Paulo e Del Valle daqui a pouquinho. E no vídeo de hoje um vídeo diferente, um vídeo mais longo com diversas informações. Escalação, simulação da partida, é isso mesmo. Mercado da bola, últimas do Tricolor em Córdoba, tudo o que você quer saber sobre o Tricolor e também não palpites. Destaque pro palpite do Fábio Prado que eu coloquei aqui, porque sempre quando ele dá o palpite dele e é contra, e que no caso você vai ver que foi contra, o São Paulo vence. Então, isso e muito mais para você matar a ansiedade aí nesse pré-jogo aí, mas falta um pouquinho, daqui a pouco, finalíssima, 5 da tarde, São Paulo e Del Valle. Então, vambora pro vídeo. Você gosta de videogame? Porque nós temos uma novidade mundial, Leonardo Bertozzi. Temos uma novidade mundial? Temos uma novidade mundial, sim. Escutaremos sua voz, Leonardo Bertozzi? Assim espero, porque foi muito divertido de sonorizar esse jogo, essa simulação da grande final da Copa Sul-Americana. Então vambora, é agora. Vamos ver aí. Esquenta para a partida de hoje, daqui a pouquinho. O FIFA 23 já está disponível, fã de esportes, com novidades no jogo, gráficos impressionantes e a chamada Match Day Experience, que traz para o mundo dos games a atmosfera de um jogo real de futebol. Quer ter uma ideia melhor? A gente fez a simulação da final da Conmebol Sul-Americana entre São Paulo e Independiente Del Valle. Alô, fã de esporte em todo o Brasil, seja muito bem-vindo a partir de agora, diretamente do estádio El Libertador. Vamos curtir juntos a final da Sul-Americana e que jogo, hein? O momento mais aguardado, São Paulo, Independiente Del Valle. Por enquanto 0-0, é só o começo do jogo, vem o time do São Paulo. Vamos ver, bom momento, chegou na cara do gol, agora, gol! São Paulo! De meia camisa número 11, enlouquece a torcida. Se pegar um contra-ataque pode matar o jogo o time do São Paulo. Vamos ver, domina Dutra, joga no esteiro ali no comando, 43, olha aí no contra-ataque, Vimiero pediu a chance, vai ir! Ramires! A sobra pro time do São Paulo, chute, olha o gol! São Paulo! O São Paulo querendo mais um. Vai chegando pelo lado direito a movimentação. Olha o time do São Paulo. Agora é gol! Tricolor! 4-2 aceita agora. Gol do campeão! Dutra! Mata o jogo! O São Paulo comemora com essa imagem linda, essa imagem da festa, essa imagem da alegria, que com certeza será guardada com muito carinho para você, torcedor são paulino, para guardar no coração. São Paulo campeão da Copa Sul-Americana. Léo Bertozzi, um grande abraço e até a próxima, Léo. Um abraço, Vogan, parabéns ao São Paulo e um grande abraço ao torcedor tricolor. É festa para você, torcedor são paulino. O São Paulo é campeão da Copa Sul-Americana, valeu demais, hein? Foi um jogaço, foi uma festa linda que você curtiu na ESPN, no Star Plus. Parabéns, São Paulo! Agora vamos trazer informações aí. Amanhã acompanha 100%, o jogo já veio aqui já hoje, o jogo amanhã 9 horas da noite aqui. Amanhã tá eu sentado no meu sofazinho, vendo o jogo do São Paulo, torcendo pelos meus companheiros, converso com muitos jogadores ainda de lá. E o São Paulo é um clube que eu sempre amei, né? Onde começou tudo. Então, sem dúvidas nenhuma, vou estar amanhã já torcendo por esse título da Sul-Americana. Acho que esse jogo da final da Sul-Americana vai ser um jogo equilibrado. A gente, nos últimos anos, tem visto o Del Valle com bons trabalhos. Acho que o São Paulo, pelo que vem apresentando, pelo trabalho também já mais estruturado do Rogério, tem até um ligeiro favoritismo para essa partida, mas acredito em um jogo equilibrado. Placar de 2-1 para o São Paulo, gol do título do Caleri.
Palpite para a final da Copa Sul-Americana, 3-1 São Paulo. O jogo tá 2-1, Independente Del Valle pressionando, tentando gol, torcida do São Paulo angustiada, mas aí numa escapada, faltando uns 15 minutos, uns 10 minutos, Luciano faz o 3-1 e fica eternizado como o autor do gol do título. Vitória nos pênaltis com Felipe Alves como herói. Final da Sul-Americana, São Paulo 2, Independente Del Valle 1, com Caleri sendo o grande nome da conquista tricolor. O final vai ser um jogo muito disputado, são duas boas equipes que tecnicamente se equivalem e o placar será São Paulo 1, Independente Del Valle 0. Luciano será o herói da conquista. Quando treino aí, algum companheiro aí brinca, falando aí, toca no Caleri que é gol. Toca no Caleri que é gol. Agora, Caleri, artilheiro do São Paulo na temporada com 21 gols, se prepara para um momento fundamental para o clube e para ele, a final da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. E para mim jogar uma final com esta camisa vai ser muito especial. Vai ser a minha primeira final internacional com um clube que eu tenho muito carinho e um clube que me representa. Se tocar no Caleri, vai fazer tudo para fazer gol. Tomara que a primeira bola que chegue possa fazer gol. Então, para buscar inspiração para a final, que tal o próprio Caleri cantar a música? Eu não canto só porque por algo mío, de que eu acho que tenho mala sorte em eu cantar a canção, mas tomara que a gente seja campeão e possa cantar a música depois disso. Tudo bem, Caleri está concentrado para a decisão. Agora, se algum jogador estiver na dúvida do que fazer perto da área, é só escutar a arquibancada. Toca no Caleri que é gol. A gente vai tentar retomar o seu microfone. Enquanto isso, a gente vai colocar a escalação provável do São Paulo e a Marília vai dizer se está boa. Vamos ver. Felipe Alves, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo. Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Patrick, Luciano e Caleri. É o time encontrado aí recentemente pelo Rogério Ceni e que fez algumas partidas interessantes. Não, já falei algumas vezes essa semana. Se falasse há um mês que ele ia com esse time, eu acharia uma loucura, mas é um fato que você tem que juntar o que esse time foi capaz de fazer nos últimos jogos, a confiança que esse time criou e o fato de eles terem jogado bem os últimos jogos. Mexer nesse time agora, o São Paulo tem sofrido com as mexidas. Um time que não absorveu bem isso, ainda que no começo do Campeonato Paulista isso tenha sido uma novidade e tenha funcionado. Diferente da nossa expectativa, ao repetir o time melhorou, né, nesse período. Então eu acho que ele tem que ir com esse time mesmo. Agora, o Massini, e é curioso, né? Todos os times vão se desgastando ao longo da temporada, vai chegando na temporada, vai jogando como dá e tudo mais. Com o São Paulo, não só no ânimo, como o time mesmo, parece que foi o contrário. Parece que o time meio que se achou mais no final, pelo menos até agora. Claro, tem a final amanhã, tudo pode acontecer. Mas ele é importante, jogadores com rodagem, jogadores com passagens por clubes grandes. Eu acho que o elenco do São Paulo ele foi pensado para isso, né? E assim, se a gente for fazer uma análise, caso venha uma Libertadores no ano que vem, também não tem muita coisa a ser feita, não. Eu acho que a base já está estruturada, sabe? Mas o São Paulo faz o Campeonato Brasileiro ruim e tal. O desempenho não é para a posição que está o São Paulo, né? Não é um desempenho para ser campeão, mas é um desempenho para ficar brigando, por exemplo, com o Atlético Mineiro pela 7ª colocação, ou pegar um 6º lugar do Atlético Paranaense. Foi um time que desempenhou, né? Por uma série de circunstâncias que a gente atenua, outras a gente apontou aqui, os erros do Ceni, o jogo contra o Corinthians, enfim, ou o jogo contra o São Paulo, quando o Palmeiras tomou a virada no finalzinho, né? Que parece que deu o Rogério falou sobre isso, né? Que deu o clique ali, mudou, falou, não vai dar, vamos seguir nas Copas e tal. Mas o volta olímpica, da taça, da volta, da torcida feliz e da vaga na Libertadores, fácil o quê? Férias. Não, sim, férias sim. Férias com mínimo de... o plano D com conquista, férias a partir de 45 pontos. O plano D sem conquista é jogar tudo em 9 partidas para tentar o G8, né? Então, são muito diferentes os dois, né? Os dois cenários, né? Não, mas peraí, mesmo que vocês estão falando?
mesmo que não ganhe, mesmo que ganhe, eu acho ruim essa história das férias. Porque, cara, um 8º lugar te dá muito mais dinheiro que o 10º. Ah, sim, mas entendeu? pra Fica alguns mais caras, robusto ainda. mas E outra, pra vai ter 66 dias, né? Mas alguns caras estão sim, você completamente pode mesclar. no limite. Pegando carona nisso, sobre esse jogo, que não é só o jogo, não é só essa final, é quase que, como o Rogério deixa isso muito claro, é quase que esse título viabiliza o ano que vem. Se não tiver título, não tem nem ele mais no São Paulo. Que é uma coisa parecida Será? com o que o São... Não, eu não sei nem se ele vai sair, mas é o que ele tem falado, né? Talvez ele não fique. Tal. É uma coisa parecida com o tal do Paulistão, que era a Copa do Mundo. O São Paulo depositou toda a sua vida naquele campeonato, ganhou o campeonato e depois quase foi rebaixado, foi um ano horroroso. No final, que trocou de treinador e tudo mais. Também não é muito perigoso você achar que o futuro do São Paulo depende totalmente desse jogo? É muito diferente em relação ao Paulista, porque o Paulista ele não te leva a lugar algum. Ele só te dá a taça. Né? Por um final de temporada, você ganhando a Sul-Americana, ele te dá a fase de grupos, te dá a Recopa, te dá a perspectiva de... Copa Suruga. Sei lá se ainda tem esse negócio. Tem a Copa Suruga lá no Japão. Será que ainda vai ter? Tem. O Atlético Paranaense foi. O Atlético Paranaense foi. Ano que vem não vai rolar, não. Minha suspeita. Vamos lá, vamos para o Japão. Não, Japão não vou, não. Você nunca foi, o Japão é legal, mas não vai dar, não. Então, assim, diferentemente do Paulista, que você tinha a temporada ainda inteira pela frente, a Sul-Americana você tem mais 20 dias de temporada, se você conquistar a Sul-Americana e te viabiliza a próxima temporada. Sim, é uma outra temporada em termos, inclusive, de elenco. Não só do Rogério permaneceu, não, mas que tipo de elenco, que tipo de investimento, qual a reformulação que terá, qual a redução de elenco. Se você não disputar a Libertadores é um outro cenário, né? Se você disputar a Libertadores, você vai investir mais de qualquer forma. Acho que essa foi uma questão circunstancial, né? E acho que tem uma coisa muito interessante no que a Marília estava discutindo em relação, e o Rai levantou a bola sobre a forma de alguns jogadores nessa reta final. Quando começou a Sul-Americana, o primeiro jogo da Sul-Americana, para você ver como estava diferente a situação, o Rogério deixou o time titular inteiro aqui para treinar contra o Atlético Paranaense, primeira rodada do Brasileiro. Então os 11 jogadores que jogaram contra o Atlético Paranaense não foram nem a viagem da primeira partida da Sul-Americana. E o Rogério vislumbrava com o Sul-Americano e Brasileiro fazer um revezamento. Aí começou a machucar um, sai outro, e aí você chega nesse momento da temporada, tem até uma matéria muito interessante do André Hernan, que ele consegue ter um acesso lá dentro do... Coisa mais legal da matéria, tem um quadro com todos os jogadores do São Paulo e uma cor para cada jogador, entre verde, amarelo e vermelho. Verde, o cara está em plenas condições, amarelo, ele está mais ou menos, vermelho, ele está a ponto de estourar. E acho que daí mostraram um pouco demais, aquela coisa, passa rápido por aqui, e o São Paulo era um show de cores. Então o elenco não está homogêneo. Tem muita gente no verde que está precisando jogar. Tem muita gente no amarelo que está naquele limite. E tem muita gente no vermelho que passou do limite. Então não é um time, não é a condição do Del Valle. O Del Valle tem um jogador que se machucou no outro jogo e deve jogar até. Mas a questão física do Del Valle nesse momento da temporada, assim como qualquer outro time sul-americano, é diferente. A temporada brasileira, e para quem jogou todo meio de semana até a semana passada, e São Paulo e Flamengo fizeram isso, você tem o possível. Até isso pesa na escolha do Rogério, ou nas escolhas do Rogério. E eles têm apertura e clausura com parada no meio, né? Exatamente. Então eles estão voltando agora. Exatamente. É uma outra realidade, né? A gente estava, se você reparar o que está acontecendo no Brasileirão, com times que não estavam disputando 3 campeonatos simultaneamente, já existe uma diferença, né? Entre Palmeiras, Inter e Fluminense. O que tem em comum entre Palmeiras, Inter e Fluminense? É um voo solo. Eles estão jogando o Campeonato Brasileiro só há algum tempo, né? Alguns há bastante tempo. Em relação a Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense e tal, que não, né? Já faz diferença na temporada brasileira essa questão. Tem uma semana para trabalhar, tem uma semana para... faz. E acho que o São Paulo chega no seu limite e vai jogar todas as fichas numa partida. Seria assim para qualquer situação, assim como vai ser Corinthians e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Né? Vai ser essa situação. Como faz diferença? É uma situação, né, que poucos times fazem, alguns fazem, a jogar sem sobra, né? E acho que é um pouco do que a gente vem discutindo de proposta de jogo. É mais ou menos como joga o time do Fernando Diniz, é mais ou menos quando jogam alguns times
que jogam um confronto, o zagueiro marca um, o outro zagueiro marca o outro, e se sobrar, sobra do goleiro. Tem gente que joga assim no futebol atual, tem gente que joga com 10 na sobra, e acho que foi a coisa que ele imaginou para enfrentar, não só o Del Valle, como essa fase final do campeonato. Parecia ser uma solução de emergência para o jogo do Atlético Goianiense, mas na verdade virou o time da atual temporada, do atual momento da temporada com marcação individual. E aí, essa marcação individual exige muito dos mais jovens, que são aqueles perseguidores, dos 2 zagueiros, do Pablo e do Rodrigo Nestor, né? Os outros é mais, os do lado, e os da frente é mais setorizado. Então, esses 4 aí, que são os mais jovens, vão ter que correr pra caramba para dar conta do Del Valle. Ô Marília, você que é muito bem informada com relação à cartolagem de todos os times, inclusive do São Paulo, como que a diretoria e o comando institucional do São Paulo tem visto essa final e de perspectiva para o futuro, com a importância e tudo mais? Tem visto, assim como... Eles não podem fazer o mesmo que o Rogério. Se não ganhar, não ficam. Mas é quase isso. É quase essa sensação. Se não ganhar, o que nós vamos fazer? Existiu um alívio incrível com a história do Antony. Ainda um pagamento que vocês já explicaram algumas vezes aqui, que não são 100 milhões na conta. Não é assim que funciona, não é assim que vai funcionar. Mas é um alívio financeiro. Há uma perspectiva de que isso traga à gestão uma coisa que o São Paulo não tem tido, né? Que é uma Libertadores, depois de uma pandemia, com torcida, né? Com o Diniz, a eliminação na Copa Sul-Americana mesmo, né? Foi já sem torcida, o jogo com o River já foi sem torcida, foi, né? Foi. Só a LDU foi o último com torcida, isso, né? Exatamente. Na fase de grupos da Libertadores. Então, e era outra gestão. Então, é uma gestão que pretende engordar números, cifras, arrecadação, patrocínio, etc. e tal, com tudo que o São Paulo é capaz de movimentar estando na Libertadores. Há algum desenho de reformulação na mesa do Júlio Casares, já apresentada pelo Muricy, nem foi o Rogério que apresentou, de contratos que acabam, contratos que não acabam, quem deveria, quem não deveria. Há uma obsessão pelo jogador de velocidade. Então, há vários monitoramentos, não é? Monitora a situação? Monitoramentos. Há vários monitoramentos de jogadores e há uma preocupação que jogadores de mercado, vou comentar de mercados periféricos, mas que estarão na Copa do Mundo, sejam muito valorizados com a Copa do Mundo. Então tem 2 jogadores que São Paulo tinha visto aí na Sul-Americana e na Libertadores, e que se esses jogadores forem à Copa do Mundo, isso pode ser ruim, porque o dinheiro que eles estão pensando em pagar não é uma coisa com Copa do Mundo, outra coisa sem a Copa do Mundo. Mas, por enquanto, é um momento de muito otimismo. As reformas do Estatuto, a aprovação dessas reformas, o acordo com a Prefeitura de São Paulo é uma coisa que foi muito comemorada, porque dentro do clube, entre os associados e conselheiros, isso é uma conquista... Entendam, por favor, São Paulo, maior do que a Sul-Americana. Isso tinha criado vários problemas internos no clube, a quantidade de problemas que as inundações de janeiro causam ao clube, aos associados, aos carros de alguns conselheiros, etc. e tal. Então, essa é uma conquista que não é monetária, mas ela foi muito festejada, esse acordo com o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, para a canalização de um córrego, que é o que potencializa as inundações na sede do clube. Mas veja, também, por favor, entendam, não editem. Há uma preocupação com a situação do Rogério. Não só dele ficar ou não ficar, caso vença amanhã, e por enquanto parece que são grandes as chances dele vencer e querer ficar, mas há sim uma preocupação, uma pulga atrás da orelha na relação com a seleção brasileira. O São Paulo acha que pode perder o Rogério para a seleção brasileira. Tem uma questão, né? Esse número, 8 mil, é 8 mil de 14. A torcida do São Paulo comprou 8 mil dos 14 destinados à torcida do São Paulo. Porque quando tem a final única, linda, maravilhosa, eles fazem o seguinte, eles dividem o estádio em 4. As 2 cabeceiras, uma para cada time. 14 mil para o São Paulo, 14 mil para o Del Valle. O Del Valle falou, não, eu não quero, abro mão de 12.500, você pode me dar só 2 mil. Então ficou 2 mil para o Del Valle. O São Paulo, não, eu quero os 14 mil. Aí vendeu 8 mil dos 14 mil antecipadamente. Porque torcedor do São Paulo que estava comprando o ingresso para o setor do São Paulo, comprou 8 mil desses 14 mil. Nos centros é para todo mundo, né? Ou é Comebol, de um lado, ou é para todos os torcedores argentinos, equatorianos. E aí então, vai ter mais de 8 mil pessoas.
Tá tudo no meio ali. Vai ter mais de 8 mil pessoas no local, mas evidentemente não vai encher. Né? É como funciona na Champions League também. Você divide o estádio em dois. Então, aí... mas os caras acham que é a mesma situação. Não é a mesma situação. É como funciona na Champions League. Cabeceira para um time, cabeceira para outro time. E aí no meio, quem consegue comprar é misturado. Exatamente, mistura tudo então. O Rafael Leite fala que o G4 é o melhor programa do horário do almoço, viu, Marília? O programa é bom. Programa top, diz ele. O programa é bom. Obrigado, Rafael. Só lembrar um nome do Independente Del Valle, espero que vocês, desejo de coração que vocês não se lembrem dele, mas eu e a Marília vamos ficar de olho nele, me chama Faravelli, joga bola. Bom jogador, né? Chaves, lateral esquerdo, também muito bom. Só um detalhe a mais em relação ao Del Valle, a gente, sobretudo, acho que o torcedor brasileiro, ele, ainda mais nas competições sul-americanas, normalmente ele tem 2 adversários, né? River Plate e Boca Juniors, o resto é tudo a mesma coisa. O futebol equatoriano, há algum tempo, é a terceira força do continente de clubes e de seleção. E de federação. E de federação também. Isso é importante frisar. Então, a gente... significa de federação? Onde é a final da Libertadores? Ou onde era a final da Libertadores? E quando você fala de federação também, inclusive de bastidores, o Mar Roldan é o juiz. Esse é colombiano, né? Não, eu sei disso, mas quando... Não é exatamente para essa final. Vai roubar a relação do presidente da Federação Equatoriana com a Conmebol é muito boa. É ótimo. Então, assim, não é o Del Valle apenas que tem essa história recente de sucesso. A LDU já foi campeã da Libertadores, o Barcelona de Guayaquil foi semifinalista. Então, assim, teve um momento em que o futebol colombiano se colocou, hoje é risível. O futebol uruguaio é risível, né? A Nacional e Peñarol são risíveis, lamentavelmente. Do Atlético Goianiense. O futebol chileno hoje é risível de clubes e seleções. O futebol equatoriano é muito mais forte, mas é muito mais forte. Então o Del Valle talvez não tenha a grife do Nacional, do Peñarol, da Católica, do Colo-Colo, do Cerro Porteño, do Olímpia, mas é 10 vezes melhor. O futebol equatoriano melhorou demais e os outros caíram muito. Isso é uma questão que vem de mais de uma década para cá. Então o Del Valle é um exemplo de um time recente, mas os outros times do Equador são fortes também. Muitas vezes conseguiram ser os intrusos na Libertadores só de brasileiros e alguns argentinos, de vez em quando. O Emerson FM, ele ficou um pouco espantado com o que você disse, viu, Marília? Ah, é? Ele falou, é sério isso que a Marília acabou de falar, que tem dirigente do São Paulo temendo perder o Rogério para a seleção brasileira? Não pode ser, ele disse. Não é temendo. Os dirigentes de clube, normalmente, são os últimos a saber que o seu técnico está sendo cogitado. Vocês lembram quando o Mano e o Tite, que são os últimos 2 que deixaram o Corinthians, ou deixaram o clube brasileiro para assumir a seleção brasileira, a novela patética que foi essa negociação e o presidente do Corinthians dizendo que não sabia, que não tinha sido avisado e que, vamos ver, ora, ele tem contrato com o Corinthians e papapá. Muito bem. A gente tem um cargo vago, que é o cargo de seleção, o técnico da seleção brasileira. A gente andou discutindo isso aqui. Quem deveria ser, quem não deveria ser, se deve ser um estrangeiro, se não deve. A gente tem um presidente de federação, CBF, desconhecido das pessoas, mas muito conhecido do futebol. Ele tem 26 anos de Federação Baiana antes de virar vice-presidente da CBF e não à toa virou o presidente da CBF. Os dirigentes todos o conhecem, ele tem relação com todos eles, de uma federação teoricamente sem rejeição, então de um time sem rejeição. E por isso a articulação dele, o voto dele valia tanto quanto dos outros e de forma discreta. Quanto mais discreto nesse caso, melhor para o dirigente, né? Então ele não é um cara que não caiu do céu, ele não é uma pessoa que foi colocada lá sem ter relações republicanas e não republicanas com o futebol. Isso posto, eu já contei aqui, vou repetir, o São Paulo, ou pessoas da direção do São Paulo, acharam curiosa algumas declarações que foram sendo... O tom foi aumentando quando o Rogério começou a dizer primeiro que abria mão da multa, abriria a mão da multa, depois que ele poderia sair, depois que ele sairia se o não ganhasse. E o Belmonte responde dizendo que não, que ele vai ficar de qualquer jeito. Ele volta a dizer que não. E o São Paulo tem observado, acompanhado, monitorado o movimento da CBF para a substituição de um técnico que já disse que não vai ficar, que é o Tite. Então a gente discutiu aqui, é o Diniz, deveria ser o Abel, pode ser outro estrangeiro. E aí, se a gente for espremer os currículos dos técnicos brasileiros em ascensão, quem é o melhor? Essa é uma discussão, mas... Não tem discussão. Quem é campeão brasileiro? Não, peraí, Quem ganhou a Copa do Nordeste? Quem tem campeonato estadual? Coloca os números... Não tem discussão dos brasileiros. Coloca os nomes à mesa. Só tem discussão. Só tem 3. Não tem discussão. Diniz e Ceni. Só tem esses. E Dorival?
Não, o Dorival não tá. Não? Na minha visão, não. Mas eu dizendo, no caso da e assim, É a frase do Rogério. O que a direção do São Paulo acha que ele vai para a seleção brasileira? Não, mas ela desconfia que sim, que ele pode ter sido sondado, que esse cargo, ao ficar vago, se ele ganhar um título, principalmente, nesse caso é o contrário. Se ele ganhar um título nesse final de ano, qual vai ser o técnico brasileiro que vai ganhar um título no final do ano? O Dorival pode ganhar. Mas o Dorival não está nesse radar da CBF. Eles estão nesse... o Diniz fez um trabalho muito bom no Fluminense, vai terminar vice-campeão brasileiro. O Rogério... Não há candidatos. Não é o Mano terceiro vice-campeão brasileiro. Se o Mano for vice-campeão brasileiro, ainda assim o Rogério está na frente dele. Curioso que eu vou falar, mas o ano, vamos supor que o São Paulo seja campeão e o Fluminense seja vice-campeão. O ano do Diniz não terá sido melhor? Não. Ganhar é legal. Cara, boa O Fluminense foi campeão sem ele. Eu preciso pensar um bocadinho. Não, eu não acho. Então pensem vocês também, mandem... Não, porque na hora de competir, e a seleção brasileira tem que competir, o São Paulo competiu melhor. Então, mas para o modelo que eu idealizo... São Paulo competiu melhor contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Não, tudo bem. Sim. E tem uma outra coisa, São isso aí é uma argumentos informação diferentes. de uma pessoa da CBF. Não é uma pessoa que manda, tá? Não é uma pessoa do departamento de seleções. Mas é uma pessoa que trabalha na CBF, no departamento que cuida disso. O quê? O Rogério é o cara que eles identificam capaz de tocar o projeto do Tite. Não só o rescaldo que o Tite vai deixar, a tecnologia que ele vai deixar, o modus operandi que ele faz, essa obsessão que o Tite tem por assistir 800 mil jogos e monitorar do Romarinho ao Pedro. E eles acham que o Rogério é um cara que demonstrou, desde que começou a ser técnico, isso. Obsessivo. Tem lá o auxiliar dele que é estrangeiro, então poderia ser uma possibilidade de incorporar a comissão técnica da Seleção Brasileira alguém de fora. É um cara que fala outros idiomas, é um cara que tem uma postura profissional que nos últimos tempos da seleção não foi isso que foi apostado. Isso significa que ele vai ser o técnico da seleção? Não significa. O que eu estou dizendo é que do lado da CBF tem gente que é a favor e o São Paulo teme que, ao olhar o mercado, ele é o mais vulnerável nesse momento. É o clube mais vulnerável a perder seu técnico. É o São Paulo. E lá, Rogério, o Arnaldo. Não, eu acho que todos esses nomes brasileiros que salientados pela Marília tem muita rejeição. Rogério tem muita rejeição, Diniz tem muita rejeição. Da torcida, você está falando? Da torcida. Ah, sim. Torcida brasileira. São nomes de muita rejeição. Então, e isso muitas vezes é a coisa que mais pesa numa decisão da CBF, normalmente. É a questão da rejeição. Às vezes tem o perfil, mas existe muita rejeição em relação a essas figuras, né? E nenhum deles teve um ano, a sua pergunta é boa, porque nenhum deles teve um ano, a gente sabe o ano do Cuca. E é curioso que eles têm falado sobre isso, eles têm sido perguntados sobre isso. O Cuca foi perguntado, o Rogério foi perguntado e o Diniz foi perguntado sobre seleção. Aliás, a resposta do Rogério foi essa que você deu, que ele não se vê hoje parando de treinar no dia a dia, sabe, fazendo... E tem outra, né, Tironi? Normalmente, o técnico que é escolhido no início de um trabalho que vai durar 4 anos, ele não chega até o final do 4º ano. Uma coisa é se o cara já dirigiu o time numa Copa. Tá? Então, eu, sinceramente, acho que não seduz tanto. Agora, tem a vaidade, tem a proposta, tem quanto que é oferecido e tudo mais. Eu acho que, de novo, eu não vejo as declarações do Rogério linkadas a outra proposta. As declarações do Rogério são de uma pessoa que tem uma obsessão e uma autopressão gigantes por tudo que foi a temporada, por ter o técnico antecessor ter vencido um título pelo São Paulo. Não foi o Rogério Ceni que tirou o São Paulo da fila. O Rogério Ceni tem a missão de tentar devolver o São Paulo ao cenário internacional, um título internacional. Então, tem muito da autopressão nessa colocação de, se não ganhar, abro mão da multa e tal, e também porque o Rogério, quando começou a falar isso, estava sendo questionado não pela torcida brasileira, pela torcida do São Paulo depois do que aconteceu em Goiânia. Ele sentiu aquilo. Pela torcida do São Paulo na rede social, pela torcida do São Paulo, né? E sendo questionado assim, foi ali, a partir do jogo de Goiânia, que ele começou a falar nesse aspecto da multa, da continuidade e tudo mais. O Rafael Dantas fala que o trabalho do Diniz é melhor no Fluminense do que o do Ceni no São Paulo. O Ceni ficou o ano todo no São Paulo cheio de altos e baixos. O Diniz, desde que quando ele chegou no Flu, só teve o revés contra o Corinthians e outra. O investimento no São Paulo foi maior do que o do Flu, viu, Massini? Por isso que é uma Mas o Diniz também não sobreviveu à Copa Sul-Americana, embora ele tenha chegado já com um cenário difícil, né? Não, mas aí no meu caso é uma questão de... O Rogério Ceni é melhor treinador que o Diniz. Eu também acho. Não discuto isso.
Agora, no meu caso, para a seleção brasileira, que quero ver um outro modelo, para ver se a gente a seleção volta a reconquistar o povo brasileiro, né? O pessoal está dificultando um pouco isso, né? Fora da Estão Copa ajudando do Mundo, muito. eu acho que o Diniz seria o nome ideal para a seleção brasileira para fazer esse trabalho, né? Para trazer de volta esse jeito lúdico que ele põe o time em campo e fala que o jogador precisa se divertir como quando o jogador era criança. Córdoba está virando tricolor, né? Eu estava agora na FanFest e já se viu uma movimentação de São Paulinos incrível, com uma energia, né? Com um optimismo, com uma alegria, alegria essa é a palavra, né? Com uma alegria de voltar a estar neste tipo de competições, neste tipo de definições, com aquela ansiedade e adrenalina que deve ser a sensação mais linda que um torcedor ou um jogador pode ter. Então é um dia ou um fim de semana especial para todo São Paulino. A gente é muito otimista para amanhã, tomara que todo ocorra bem, mas já o que está se vivendo, né, voltar a ver o torcedor feliz, contento, com aquele nervo de uma grande definição, já é algo muito lindo de se ver, né? Em clima de decisão mesmo, né? Em clima de decisão importante é o que a gente sente aqui em Córdoba. Biner, hoje teve entrevista coletiva do Rogério Ceni, o Luciano também falou por aqui, o último treinamento do São Paulo, pode pintar aí o Igor Vinícius na lateral, ele falou, Rogério Ceni, Igor Vinícius ou Rafinha, é a dúvida do São Paulo para esse jogo. O que você sentiu na entrevista coletiva? O Rogério não falou, mas o seu sentimento, quem joga? Boa noite, Vinícius Nicoletti, boa noite, Lugano, ao João, aos colegas no estúdio, aos fãs do esporte. A impressão é que o Igor Vinícius vai jogar, o que para mim é uma surpresa. A gente vai poder conversar disso aqui durante o programa. Não seria a minha escolha. Eu acho que o Rafinha e o São Paulo tem um pouco mais de segurança em marcação. O São Paulo já avança muito pela esquerda. O Rafinha é um jogador mais rodado, mais experiente. Mas a impressão que a gente tem, o zum, é que o São Paulo vai com linha de 4 e com o Igor Vinícius na lateral. Lugano, você que conhece bem o Rogério, como é que você acha que é o discurso dele? Como é que está se sentindo o treinador São Paulino, que foi multicampeão? Na entrevista coletiva ele falou, vai ser especial ser campeão com o São Paulo, por tudo que eu vivi desde os 17 anos, quando me aposentei com 42. Como é que o Rogério está tratando essa decisão ali e passando toda a motivação para os jogadores? Como é que você imagina que ele está falando, o discurso dele? Não, eu, apesar de não ter falado as últimas semanas com ele, eu posso garantir ou saber como ele está se comportando nestes momentos. Você viu a alegria que ele tem nas últimas semanas. Que o Rogério é um cara de mostrar muita alegria, né? E a alegria que ele tem. Ele estava leve. Leve nas conferências, ele está desfrutando como ninguém de voltar a uma grande competição internacional com São Paulo. Agora como treinador, obviamente o jogador mais vencedor da história do clube, né? E como eu sempre falo, todos nós profissionais sempre trabalhamos para ter glória, né? Para ter reconhecimento, mas o cara vive para isso, né? O Rogério realmente vive para estos momentos, né? Ele deixa a vida do lado para vivir estos momentos. Então, se alguém merece por obcecado, por trabalho, por cabeça dura, às vezes, estar nestes momentos e disfrutando, é Rogério, né? Então, ninguém melhor que ele para tirar São Paulo desta década sem títulos. Se torce muito, tomara que amanhã, certeza, o discurso dele já está sendo o mesmo que falou para nós antes da final do mundo lá em Tóquio, né? Este título talvez valga que seus nomes estejam eternizados na história do clube, né? E não hoje que você vai perceber, daqui a 10 anos. Já passaram 15 anos daquela final em Tóquio, onde ele falou isso para nós, e se ele teria razão, né? Tem muita razão no que está falando. Então, tomara que os meninos amanhã consigam colocar seu nome na história do clube, né? Sabe o que ele falou, ele conversando com a gente ali depois que saiu da entrevista coletiva, ele falou, hoje eu estou cansado, porque eu estou dormindo muito pouco, muito vídeo, muito treinamento, então já passando um pouquinho desse sentimento que ele está muito focado nessa decisão, Bini. Uma curiosidade com o Lugano, porque você atuou com o Rogério, conhece o Rogério do jeito que nós não conhecemos. Você acha que esse time tem um pouco da personalidade, eu não estou falando da qualidade do Rogério como goleiro, dessa coisa competitiva, obstinada, e talvez essa seja a principal virtude dessa equipe, principalmente quando atua com a torcida próxima, que é um time, porque o São Paulo a vida inteira teve times que ajudavam muito a torcida a cantar. Esse time precisa mais da torcida do que precisou o seu, do que precisou o time do Cilinho, do que precisou a máquina dos anos 80, do que precisou o time do Raí, porque eram times muito especiais de qualidade, além de tudo. Esse precisa mais da torcida, e a torcida tem correspondido à altura. Você acha que isso tem a ver um pouco com o que o Rogério fez, a construção do Rogério nessa parte anímica da equipe? Eu não tenho dúvida que o dia a dia com o Rogério, já da época do jogador, hoje como treinador, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele se cobra, ele mesmo primeiro, né?
isso vai contagiando o ambiente, né? Às vezes, como sempre falo, com o Rogério o ambiente fica pesado, né? Porque não é fácil estar com um cara 100% obstinado, 100% autocrítico, perfeccionista, perfeição que nunca chega e que nunca vai atingir nem ele nem ninguém. Mas isso vai contagiando, deixa todo mundo ligado. O único objetivo é a glória, o único objetivo é ser campeão, esse discurso diário. Então você indiretamente vai assimilando, né, aquele comportamento e indiretamente vai obtendo resultados, como foi contra o Ceará, Atlético Goianiense, jogos que estavam quase que perdidos, e aí aparece uma mística, alguma coisa que não tenho dúvida, aquele Palmeiras na Copa Brasil, jogo que estava perdido. Aparece uma mística que um cara como Rogério, com sua personalidade vencedora, consigue transmitir, né? Isso é muito mais profundo que um sistema tático, que uma mudança, né? E em um esporte coletivo como o futebol, influencia muito. Essa é a minha visão, a minha experiência dentro deste mundo, né? João, então é isso. Antes da gente abrir o debate aí e continuar essa conversa aí com os companheiros também do estúdio, vamos ouvir então o que falou o técnico Rogério Ceni e também o Luciano aqui na entrevista coletiva no estádio Mário Kempis, agora há pouco. Eu acho que o São Paulo é um clube já estruturado há algum tempo, isso facilita o trabalho do dia a dia. Atravessa dificuldades, como muitos clubes na América do Sul, como acho que a grande maioria, para ser sincero, dos clubes na América do Sul, raríssimas exceções. Mas, sem dúvida nenhuma, em acontecendo essa conquista, talvez seja a mais especial de todas, porque ser treinador do clube que você jogou por 25 anos e ter a oportunidade de vencer, sem dúvida é marcante. Eu acho que remete a grandes momentos da história como garoto, com 17 anos, quando eu cheguei, ou mesmo já um pouco mais velho, aos 42, quando eu parei, né? Eu acho que tem uma simbologia para mim, um significado muito grande, e esse é o motivo da gente estar nessa batalha, nessa luta, com tanto sacrifício, com tanta dificuldade, passando pelas quartas e semi com muita dificuldade, e temos aí também, novamente, um grande adversário para jogar uma partida única, um adversário que deve causar muita dificuldade para a gente, mas vamos em busca dessa conquista. Eu vejo que quanto mais um trabalho se solidifica, ou quanto mais você tem os mesmos jogadores no início do ano de um trabalho, é mais fácil com que eles saibam como um treinador lida no dia a dia, como trabalha no dia a dia, como é feita a movimentação em campo. Então eu acho que o time foi se fortalecendo ao longo do tempo, teve jogos, eu acho que aquela, por exemplo, classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras, relativamente improvável, a virada contra o Atlético Goianiense, não improvável, mas com certa dificuldade, né, que exigiu diante do que aconteceu na primeira partida. Mentalmente muito forte contra o Ceará, naquele mata-mata, onde vencemos nos pênaltis. Ou seja, eu acho que foi trazendo essa alma de, espero que seja, para coroar o ano como campeão. É que é muito difícil você dar uma coletiva antes do jogo, porque você sempre, eu tenho certeza que o pessoal do Del Valle já esteve aqui hoje, né? E eles também pensam no título, né? Eles também querem o título. Então é muito difícil você fazer uma projeção. O mais importante é que a gente está preparado para jogar. Mas mentalmente eu acho que o time se encontra bem, se encontra forte. Eu acho que talvez até no seu melhor momento do ano na parte mental. Já passou por dificuldades no Campeonato Paulista, quando tinha uma vantagem. Já passou por dificuldades em desvantagem em fases anteriores de Copa Sul-Americana. E aí agora a gente chega num 50-50, num 0-0, começando o jogo contra o Del Valle, que é um time que vem crescendo muito nos últimos anos. Distribuiria as fichas nesse jogo. Não distribuir. Respeito o Del Valle. Respeito o Del Valle. Foi desclassificado na Copa do Equador. Perdeu. Ganhou em casa 1-0 para o 9 de outubro e acabou perdendo fora por 4-0. É um time que tem variado muito as suas atuações, não só na Copa do Equador, mas também no campeonato lá que chamam de Liga Pro. Não é um time que você fala assim, poxa, esse time é confiável. É um time que tem variado muito de partida para partida, até mesmo em termos de atuação. O São Paulo é mais confiável nesse momento? No meu modo de entender, sim. Porque o Rogério Ceni primeiro encontrou um time. Lembra quando o Rogério Ceni falava, não dá para jogar o Patrick com o Luan e com o Caleri. Vai faltar gente para marcar. Sabe o que aconteceu, não? Olha o Sornosa lá, Pascoal. Júnior Sornosa. Ele nasceu para jogar nesse time. Ele joga bem. Nasceu para jogar nesse time. Os três estão jogando muito bem. O Igor na lateral direita. Tinha torcedor de São Paulo que não podia ouvir falar o nome do Igor na lateral direita. Hoje ele se firmou, né? Hoje ele é o titular da lateral direita. Então, existem coisas que aconteceram no São Paulo que dão uma demonstração muito clara
de que o São Paulo vem numa certa evolução. No Campeonato Brasileiro, o time não tem... Aí eu já disse, na minha opinião, o São Paulo decepciona no Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo tem elenco para estar numa situação melhor do que está no Campeonato Nacional. Ponto. Mas eu apostaria todas as minhas fichas no São Paulo nessa partida contra o Del Valle. Esse é outro ponto que eu vou ter que perguntar. Vamos lá. Mas você ainda tá noivo ou não? Ah, segunda-feira eu dei entrada no casamento lá, fui no cartório bonitinho. E segunda-feira eu tava embarcando. Só que assim, tinha o dinheiro da fotografia que eu tinha separado para pagar o casamento, ou era o casamento sendo fotografado, ou era a viagem para Córdoba. E eu tô aqui, né? Tá me aliança ou não? Eu sou noivo, caso em novembro. Eu acho. Depois dessa. É São Paulina, pelo menos? Não, é a nossa São Paulo, por isso que eu dei prioridade pra Córdoba. Eu acho que tem prioridades, né? Aí eu dormi 2 dias em aeroporto, dormi em hostel, sei lá o que eu tô fazendo na cidade. E tamo aí, vamos ver o jogo de São Paulo. Vendi um pouco do meu casamento, não sei se vou casar ainda, mas tamo aqui. O teu WhatsApp tá ativo ou você cancelou a DR nesses dias? Eu silenciei ele por enquanto por segurança, sabe? Aí eu afirmo que eu tô sem internet, quando eu tô sem internet, eu falo que tô sem bateria. Tomara que ela esteja sem Sport TV então, né? Olha, eu acho, se ela não tá vendo, alguém tá vendo e vai mandar pra ela, mas quero avisar pra ela que eu vou voltar. Eu não sei como eu volto ainda, eu cheguei aqui só com a passagem de ida. É verdade, essa Faz uma declaração de amor pra ela, faz uma declaração. Agora a gente aqui tá no programa de auditório. Dá um jeito, não, Thaís, eu volto. Cheguei com a ida, verdade. Eu cheguei só com a ida aqui porque tá muito caro os preços, não tinha dinheiro. Hoje, dia 30, cai meu salário, que eu tô de férias. Aí eu vejo se eu consigo a volta. Perdoa, né? Perdoa, Thaís! Pelo São Paulo, pelo São Paulo. Aí, ó, gente, bom, Perdoa, essas são as Thaís. histórias, Zé, aqui. Não, estamos na corrente aqui. Hashtag perdoa a Thaís, estamos na corrente aqui. Ó, pessoal no estúdio tá na corrente. Já pediram também perdoa a Thaís lá do estúdio, pô. Ajuda eu, porque assim, eu cheguei aqui só com a ida, tá muito caro pra chegar aqui. Muita gente eu conheci em Buenos Aires. Tá só com a ida, você não sabe nem quando você volta? Não, eu consegui, em Buenos Aires eu consegui com alguns pesos comprar a volta pra Buenos Aires. De Buenos Aires pro Brasil, só Deus sabe. Então eu tô aqui. Eu cheguei com a ida e com o ingresso do jogo. Isso é importante. Estadia eu consegui, eu tava no ônibus, cheguei aqui, conheci uns brasileiros, dei uma vaga no meu hostel, tinha um trocadinho, tinha caído as férias um pouco antes, ajudou. Hoje, dia 30, cai meu salário. Já tô vendo aqui que consigo fazer uma movimentação, fazer um trâmite aí, talvez eu consiga chegar no Brasil. No Brasil eu entro em algum ônibus. Aí, Rizek, então vamos lá, perdoa a Thaís, né? Vitória do São Paulo paga 1,80. Favoritaço demais, hein? Empate, meu Deus, 3,27. Meu Deus, é isso mesmo. Vitória do Del Valle, 5,05. A gente fez uma live essa semana com o Cristiano Munari, especialista em futebol sul-americano, sabe tudo do Del Valle. Ele deu um favoritismo de 55 a 45 para o São Paulo. 1-0 São Paulo é meu palpite, pagando 1,80. 1-0 para o São Paulo, suado, sofrido, mas consegue. E olha que eu sou pessimista. Mas, Arnaldo, quero saber o seu palpite sobre esse jogo. Mas antes, eu quero deixar um recado para você, torcedor. Fique ligado, atenção. Torcedor São Paulino, tá rolando a mega turbinada tricolor, que é o seguinte, o Sportsbet.io, nosso parceiro e também parceiro do São Paulo, ele turbinou as odds do tricolor para ele voltar de Córdoba campeão para 5. Se for campeão, odds de 5, com aposta máxima de R$10, ou seja, apostou 10ão, levou 50 se o São Paulo for campeão. Fique ligado, vai lá no site do Sportsbet.io. Agora, Arnaldo, além de falar para você fazer a sua mega turbinada, eu quero saber o seu palpite para São Paulo Independiente Del Valle, Arnaldo. Palpita daí. Bom, Tironi, que jogo duro. Será? Pode ter prorrogação, pênalti. Eu acho que o São Paulo vence na marra, na camisa, por 2-1. 2-1 pro São Paulo. Já pensou? Deixa eu só explicar aqui como é que funciona aí essa divulgação da Conmebol, é extraoficial, porque a Conmebol designou 14 mil lugares atrás de um gol e atrás do outro, 14 mil de um lado, 14 mil do outro, então 28 mil ingressos para os torcedores de São Paulo e Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle abriu mão de 12.500, pegou só 1.500 e vai com essa torcida aqui mínimo, que a gente não viu ninguém ainda, nenhum torcedor, mas o jornalista falou que eles estarão aqui presentes também para essa decisão. Então São Paulo, com os 14 mil, mais os 12.500. E desse montante, 1/3 mais ou menos foi vendido. Mas tem muita gente que compra no meio do campo, que são lugares que pode comprar qualquer um, Tem né, um amigo Bino? nosso, por exemplo, que é da turma da Van, são amigos do Jean,
que trabalha com a gente na ESPN, por exemplo, comprou o ingresso no meio do campo. Eu conheço outras pessoas que compraram o ingresso no meio campo, que é um setor neutro. Então, tem mais ingressos vendidos do que esses 8 mil e pouco. Porque se um terço de 28... A gente não sabe. É, exatamente. Não, é informação extraoficial. Um pouquinho mais de 10 mil. O que a gente viu ontem na FanFest é quase uma distribuição de ingressos também, né, Biner? Porque acertar o gol, errar, você tem várias chances, você pode tentar ali 10 vezes, quantas vezes quiser. Sou muito ruim de bola. Né? Biner, acertaria ou não? De primeira. Vou lá hoje mostrar pra você pode Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se o Biner vai ganhar o ingresso. Mas aí entra essa discussão, Biner. Será que vale a pena o jogo único? Vamos lembrar de uma coisa. Esse jogo está marcado para Brasília. E foi desmarcado porque a gente vai ter uma eleição no domingo. E por isso o jogo não pode acontecer em Brasília. Em Brasília, esse jogo com o São Paulo teria o estádio lotado e não haveria ingressos suficientes para a torcida inteira do São Paulo tomar conta do estádio. Então teria sido uma situação diferente. Mas eu acho que a questão é que você não pode fazer sempre o jogo ou no Brasil, ou em Montevidéu, ou em Buenos Aires, esses lugares onde as pessoas conseguem se deslocar com mais facilidade, onde, por exemplo, no Brasil tende sempre, por causa da questão econômica, a ter uma equipe do país na final e onde os brasileiros iriam em peso. Né? Então, eu acho que a Conmebol precisa rever ou a política de ingressos, ou, como disse o Jean, facilitar a logística, nem que seja de transporte das pessoas, precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai ter a repetição de estádios sem a venda total de ingressos e numa decisão de um torneio continental importante. Isso não valoriza o torneio. Hoje, por exemplo, eu acho que a chegada do São Paulo valoriza a Copa Sul-Americana. O River, quando ganhou a Copa Sul-Americana, também ganhou valor, porque são gigantes ganhando um torneio continental. Não é a Libertadores. A Libertadores é infinitamente mais importante que a Copa Sul-Americana, mas ela também tem uma importância. A vida não se resume a ganhar a Libertadores. É óbvio que o torcedor do São Paulo preferia estar numa final de Libertadores, mas está satisfeito numa baita adrenalina, numa loucura para ganhar a Copa Sul-Americana, para ter mais uma taça continental na sua sala de troféus e quem sabe ano que vem uma vaga na Libertadores, um time um pouco mais forte, a manutenção do técnico Rogério Ceni. Tem diversas questões envolvidas e a principal é um torneio em que o São Paulo tem como marca a participação da sua torcida, porque o São Paulo ganhou campeonatos a vida inteira com a torcida empurrando, com a torcida ajudando, mas principalmente porque o São Paulo tinha timaços, máquinas de futebol nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. O time do Muricy era o time mais forte do país quando ganhou o tricampeonato brasileiro. A torcida ajudava, mas ela não precisava carregar o time. Dessa vez ela precisou. Sem o Morumbi, sem a torcida no Morumbi, como foi, sem a intensidade, o São Paulo não teria chegado aqui. E acho que ela vai ser fundamental também no sábado, seja com 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, ela vai empurrar muito, ela vai fazer muito barulho, mas o estádio devia estar cheio também para poder ver a torcida do São Paulo cantando e fazendo um show na arquibancada. Agora sabe que é isso aí, gente. Falar um pouquinho mais de campo agora. O Rogério Ceni e o Luciano acabaram de falar em coletiva de imprensa, infelizmente por restrições da Conmebol a gente não pode colocar aqui, mas eu vou trazer o que de importante o técnico do São Paulo falou. Ressaltou mais uma vez a importância de vencer, de ganhar um título sendo técnico do São Paulo, né? Falou que ganhou no Fortaleza, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, mas quer muito ser campeão pelo São Paulo, que não importa se é o jogador da base que está com 18 anos ou é o Rafinha que está com 37, 38, o foco tem que ser o mesmo. Falou que nesse momento é o melhor momento mental do São Paulo na temporada, por ter vencido algumas adversidades. Ele citou a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, ele também citou a classificação na semifinal contra o Atlético Goianiense, semifinal da Sul-Americana. Então fez esse panorama. Agora, perguntaram pro Luciano, né, que estava do lado dele, perguntaram, Luciano, qual a expectativa do time que vai jogar, né, quem vai jogar do seu lado, tudo mais. O Luciano deu aquela enrolada, só que antes dele responder, o Rogério olhou para ele assim, falou, pô, não fala nada, porque o Rogério quer manter, claro, aquele mistério sobre a escalação do São Paulo. O time deve ser bem parecido com o que ganhou no Campeonato Brasileiro contra o Avaí, no Morumbi. Deve ter o Felipe Alves, e aí na lateral direita existe uma dúvida entre o Rafinha e o Igor Vinícius. O Rafinha jogou naquela partida, mas o Igor Vinícius tem chance de começar como titular. Aí a defesa com a linha de 4, né, os dois zagueiros, Diego Costa e Léo, Reinaldo na esquerda, meio com Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson mais aberto pela direita, Patrick mais aberto pela esquerda, e aí a dupla Luciano e Caleri. Uma outra dúvida, que claro o Rogério não quis entrar muito nesse assunto na coletiva, é a presença do Nicão. O Nicão, como a gente trouxe ontem a gente conseguiu acompanhar a parte, né, do treinamento, ele fez parte do aquecimento, depois fez um trabalho à parte com a fisioterapia, tem chance de estar à disposição do Rogério Ceni amanhã. Então é outra dúvida, mas dúvida que o Rogério prefere manter
guardada para essa final. Hoje o São Paulo treinou no mesmo estádio que a gente trouxe o boletim ontem, o La Boutique, estádio do Tajeres, só que esse treino não foi aberto para a imprensa, então a gente não sabe o que aconteceu nessa última simulação do Rogério. O fato é que amanhã, 5 da tarde, São Paulo e Independente Del Valle decidem a Copa Sul-Americana aqui atrás, ó, no estádio Mário Kempes, que vai ter aí, como a gente disse, por volta de 10 mil pessoas, não vai estar lotado, mas muitos São Paulinos vieram e vamos ver se vão voltar para o Brasil com o título ou não. Devolvo com vocês, Michele. Pedir o seu palpite, tá, Gabriel? Fica aí, porque vocês acham que a gente não ia fazer um palpitômetro antes da final? É claro que nós temos palpitômetro, né? Então, primeiro a falar aqui no nosso palpitômetro. Tum, 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 com a musiquinha. Tum, 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 tum. Flávio Parado, o seu palpite para Independente Del Valle, São Paulo Independente. 1-1. Então, mas aí vai pra pênalti. Vai pra pênalti. E aí? Igual você falou, aí sei lá, pô. Aí só Deus sabe, mas pra mim o jogo vai ser 1-1. Acho dois times muito parelhos, muito iguais. Dentro da normalidade, eu acho que o jogo empata e depois... E aí, quem tem mais goleiro? O Jandê é bom. Aqui nem sei quem é o goleiro do Del Valle, é bom? É que às vezes o goleiro pior, ele vai melhor, né? São Paulo ou Independente? Independente. Independente, ele falou, gente. Eu já falo São Paulo. Você. Então, o São Paulo ele vem numa crescente. Os últimos jogos no Campeonato Brasileiro, que fez a torcida do São Paulo chegou mais encorpado, eu vejo assim. O Del Valle tem problemas, o principal jogador, o Dias, está fora, praticamente fora. Isso é sorte, já começa a se contundiu no final de semana. E quando a principal estrela do time é o Sornosa, aí o São Paulo não pode perder. Não é aquele que tinha sono no Corinthians? É aquele que você podia colocar um sofazinho que ele deitava, roncava. Quem é a principal estrela do São Paulo? O São Paulo tem bons jogadores. O Caleri é um bom jogador. O Paexo gosta de desvalorizar. É que você falou que o Sornosa é a principal estrela. Parece que o São Paulo tem o São Paulo tem o Patrick em grande fase. Pedro, tem o Arrascaeta, tem o Dudu. O São Paulo tem o Reinaldo, que é um bom jogador. Até o Rogério Ceni. Tem o Rogério Ceni no banco. Aí é outro nível. Se o Rogério Ceni estivesse jogando, tudo bem. Agora, o São Paulo tem um monte de Sornosa também. Se tivesse jogando na quarta, qual é o palpite, homem? Ele ia falar que ia ser um jogo maravilhoso. Não, aí seria mesmo. Quarta divisão. Ele esqueceu, qual que é? É 2-1 São Paulo. São Paulo campeão sem pênalti. Eu tinha até pensado no palpite 2-1, mas agora eu mudei meu palpite. Eu falei 1-0 São Paulo. Pode pôr 1-0 São Paulo. Eu falei 2-1? Não, pra mim vai dar São Paulo. Mas aí eu já pensei hoje que podia ser 3-0 São Paulo. Eu tô achando que o São Paulo vai fazer muito gol. Você foi tomar café com o Chico Lang hoje, né? Não. Quer dizer que o seu Garrafa, ele faz o escândalo, ele fica 2-1zinho só. 2-1. Pelo que você falou, devia ser 5-0. 2-1 não. Ó, pra mim ia ser uns 3-0, 1-0, mas acho que nem faz. Esse Del Valle não vai nem fazer gol. Mas eu mudei. Qual que é o seu agora? Quem que é? Vai falar o Gabriel, né? Gabriel, direto de Córdoba, na Argentina, como ele é chique. Fale em espanhol, Gabriel. Em espanhol, vamos lá. São Paulo 2-1, jogo dramático. 2-1 São Paulo, dramático. Essa decisão em Córdoba foi boa, sabe por quê? Pro Gabriel. Primeira viagem internacional como profissional, conhecendo um belíssimo estádio, uma bela cidade, porque no resto... Se perder... Mas que hora! Mas se ganha... Não, tem que voltar 9 horas pra Buenos Aires de um ônibus, busão. É por isso que você vestiu a camisa do Corinthians outro dia. Então, mas olha só. Se ganha, o cara vai cantando, salve, se perde. Salve não, vamos, São Paulo. Dobra o tempo de viagem. Mas se perde. Dobra o tempo de viagem. Fica 18, 28. O palpite do Celso Cardoso foi o quê? O que o Celso falou? 2-1 também? 2-1. Aí, grande vantagem de São Paulo, hein? Nossa. Olha lá. Vou me despedir do Gabriel. Por isso que ele a camisa do Corinthians aí. Gabriel, bom trabalho pra você amanhã, fazendo a cobertura aí do jogo. A gente vai conferir tudo domingão no Mesa Redonda Futebol Debate. Vamos torcer pro São Paulo, né, Gabriel? Brigadão, um beijo pra você. É isso, beijo Michele, bancada, todo mundo acompanhando. Domingo a gente traz tudo que aconteceu nessa final no Mesa Redonda. Até mais. Tchau, beijo, até mais. Muito legal. E para fechar essa super cobertura da decisão da Sul-Americana, tá na hora da estreia do quadro aqui no Gazeta Esportiva, Olhar de Mestre. É isso aí. Comentário do mestre Alberto Helena Júnior. Bom, essa aí é a última chance do São Paulo de pegar um título bom esse ano, né? Porque a Sul-Americana, embora seja chamada de Série B da América, é realmente um torneio interessante. O futebol brasileiro tem provado que é muito superior ao futebol do resto da América Latina, ou pelo menos da América do Sul. E eu boto fé no São Paulo, estou achando que esse São Paulo, depois que o técnico Rogério Ceni
exorcizou esse maldito sistema com 3 zagueiros. Ele deu mais solidez à defesa, a defesa ficou mais sólida, e o time passou a tocar a bola com mais facilidade, porque tem um jogador a mais lá na frente, né, no meio de campo e tal, e com isso São Paulo conseguiu. Além do mais, jogadores que nem o nosso querido Patrick e o Luciano voltaram a ter uma boa forma física, capaz de cumprir com suas obrigações. O São Paulo ficou um time mais interessante, né? E o Independente não era essas coisas, ele não está jogando futebol excepcional a ponto de ganhar do São Paulo. Mas, sabe como é? Futebol é futebol. Vamos ver, eu acho que dá São Paulo. Quero mudar de assunto e falar sobre Rogério Ceni e o São Paulo. Ceni, às vésperas da final da Sul-Americana, segue dizendo que pode deixar o tricolor caso não seja campeão, algo que não faz o menor sentido. Ninguém da diretoria cogita demiti-lo. A avaliação do trabalho do Rogério Ceni para o presidente Júlio Casares, para o Carlos Belmonte, que é o homem do futebol, e também para o Rui Costa, que é o gerente, a avaliação é positiva, tá todo mundo satisfeito com ele. Mas o Rogério vive dando letras de que pode pegar o bonezinho dele e partir. Mas, em entrevista ao podcast da Sul-Americana, o Rogério alentou ou falou sonhando com 2023, e quem foi o responsável por dar um pouquinho de esperança ao Rogério para a próxima temporada no tricolor foi o Lucas Moura. Perguntaram se ele gostaria de contar com um ex-companheiro agora na condição de treinador contra o treinador Rogério, jogador o Lucas. E o Rogério disse o seguinte, abre aspas, quem sabe não seja uma vitória na final da Sul-Americana que possa trazê-lo no ano que vem. Aí sim, o universo conspiraria mesmo a favor. Só para lembrar que Rogério e Lucas tiveram uma passagem bem legal na última conquista de título da Sul-Americana. Rogério Ceni era o capitão, o Lucas se despedia do São Paulo vendido ao PSG, e o Rogério deu a oportunidade ao Lucas de levantar a taça. Foi uma homenagem bem bacana e meio incomum na carreira do Rogério Ceni. Rogério ainda disse o seguinte, abre aspas, e eu gostaria de ter o Lucas aqui para jogar no nosso time, ajudaria, porque ele está experiente, mas continua com força e identificado com o clube. Mas é mais um sonho, um devaneio, vamos dizer assim, do que uma realidade. Já contei para vocês que o Lucas Moura só voltará ao São Paulo em 2023, na metade do ano, isso se não existirem propostas do futebol europeu, atleta cujo contrato no Tottenham está bem perto do fim, jogar em outro clube brasileiro que não o São Paulo está completamente descartado. E eu acho que a presença do São Paulo na Libertadores certamente ajuda. O São Paulo vencendo o Independente Del Valle nesse sábado assegura a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. E aí, pessoal, chegou a hora, né? É hoje, São Paulo e Del Valle. São Paulo definido, né? Fica aquela possível mudança aí em cima do Ceni na lateral direita. Mas, de resto, é o time que a gente conhece de cor e salteado. Uns afirmam que vai ser o Igor Vinícius, outros afirmam que vai ser o Rafinha. Essa é aquela pulga na orelha do Rogério e de todos os torcedores que aguardam ansiosamente a finalíssima de hoje entre São Paulo e Del Valle, que deve ter algo na faixa aí de no mínimo 15 mil torcedores, mas no estádio comporta 60. Essa final única não tem feito muito sucesso na América do Sul até o momento, também é o segundo ano dela. Mas a cidade, a escolha é meio complicada, e a sorte, desculpa com todo respeito, é que tem o São Paulo na final, senão seria outro mico, como foi a final do ano passado da Sul-Americana. Todos ansiosos, todos animados, todos torcendo aí para que o São Paulo possa fazer a partida do ano, a partida perfeita. O São Paulo que entra com o que tem de melhor, até, por exemplo, o Nicão deve estar no banco ainda que não esteja 100%, que é o cara pé quente, autor do último gol da finalíssima da Sul-Americana em que o Atlético Paranaense foi campeão. E hoje, o próprio Atlético Paranaense, que foi campeão da Sula, é finalista da Libertadores. Então, assim, por que não sonhar, né, pessoal? Mas primeiro eu tenho que passar pelo Del Valle, uma equipe duríssima, uma equipe que nos últimos anos no futebol sul-americano tem se apresentado aí sempre nas disputas, mas veremos, né? E aí é muito legal ver a torcida do Antony, por exemplo, que está no Manchester United, o Lugano, que vai assistir no meio da torcida, o Vitor Wiener, que é São Paulino, e aí nessa final já deixou claro, né? E aí os palpites, né? E aí destaque pro palpite, cara, do Fábio Prado, que se dizia São Paulino, mas é um anti-São Paulino do Cão, porque realmente ele gosta. Falou que vai ser empate, o São Paulo perderia nos pênaltis. As últimas vezes que ele falou, né? A maioria das vezes acontece o contrário. Torçamos para que hoje não seja diferente. Mas é uma birra que eu não consigo entender com o São Paulo. Pois bem, né?
deixa quieto. E demais palpites todos esperançosos para que o São Paulo saia com a vitória, mas todos em sua maioria vitória duríssima, que é um jogo de final, é um jogo diferente, é um jogo nervoso e que pode fechar, digamos assim, bem o ano do São Paulo. E aí o São Paulo começar a se planejar para 2023. Claro que tem o brasileiro que o São Paulo pelo menos tem que chegar até os 45 para aí sim realmente se planejar para 2023. Mas o São Paulo aí que essa semana foi o time, foi da crista da onda, foi o time da semana, até porque é o finalista da Sula, né? E fazia tempo, né, que a gente não viu o São Paulo aí tão em alta. Aí destaque aí, claro, para o Rogério Ceni e seus comandados, Rogério Ceni, que vejo muitos comentários ainda de torcedores que não gostariam da sua permanência, mas aí eu coloco minha opinião, acho que é um bom trabalho. Agora, é um técnico ainda que tem seus erros, tem seus acertos, né? Durante o próprio ano mesmo. E mudou bastante, chegou essa equipe há pouco tempo agora. E esperamos que faça bons jogos. O São Paulo sempre faz bons jogos, né? Em sua grande maioria, cria bastante. O negócio é que essas criações de oportunidade nesse jogo, principalmente nesse jogo, tem que colocar a bola para dentro, não pode ficar perdendo aquele caminhão de gols que a gente está acostumado a ver, por exemplo, como foi o primeiro jogo de ida das semis do São Paulo e Flamengo, por exemplo, que o São Paulo chutou quase 30 vezes a gol e saiu do jeito que saiu da Copa do Brasil. Então é isso. Teve simulação de FIFA 23, teve palpite, teve todas as notícias possíveis e impossíveis que eu consegui compilar nesse sexta-feira e nesse sábado, para você ficar antenado e mais antenado no nosso tricolor e também para tirar um pouco da ansiedade pré-jogo. E agora sentar na poltrona e torcer. Cabe a nós torcer e cabe a esses jogadores aí jogarem o jogo da vida deles e, por que não, jogar pela torcida, que a torcida, essa sim, como o Vitor Birner disse, carregou a equipe. Diferente de outros campeonatos, que o São Paulo sempre teve timaços, como o próprio Vitor Birner falou, nessa, justamente nos últimos 10 anos, praticamente, é a torcida que tem carregado essa equipe. Então nada mais justo do que esses jogadores dos próximos 90 minutos, ou que seja 120, ou que seja 120, mais pênaltis darem o melhor para que o São Paulo consiga o bi da Sul-Americana. Para muitos pode ser o possível tri, já que a Conmebol está para colocar também a taça Conmebol como um torneio sul-americano aí que faria parte. Então o São Paulo seria tricampeão, seria o maior brasileiro campeão desse torneio. E é isso. É o São Paulo que há muitos anos não ganha nada, mas continua sendo o maior brasileiro campeão de títulos internacionais. Acho que isso já diz muita coisa. Então é isso. É um vídeo pra gente celebrar o momento e, quem sabe, depois das 5 horas aí, 7 horas aí, algo em torno disso, possamos estar gritando: é campeão. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, nesse vídeo mesmo, deixe aquele likezão, tá ok? E não deixe de dar seu palpite não para o jogo de hoje. E se você gostou desse tipo de vídeo, um vídeo mais longo, mas um vídeo com bastante informação, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo jogo a todos, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.